Eu tenho 54 anos e sou professora eventual de música, no caso piano. Foi em 2001, eu tive um acidente doméstico em que, num tombo, eu tive um chicote e fiquei paralisada de dor, aí precisei ser internada e disso resultou 2 hérnias na cervical. Eu fiquei alguns dias no hospital e o médico que me atendeu me recomendou uma terapia conservadora, ao invés da cirurgia. Mas eu fiquei vários meses em repouso, não total, mas repouso e já começando a fazer fisioterapia, começando a fazer gelo, mas fui perdendo um pouco a força do braço, a ponto de quase não mexer. Comecei a sentir dores, além da cervical, elas começaram a descer um pouquinho para as costas, e principalmente na coluna. A segunda vez foi em 2010, aí foi um acidente automobilístico na estrada, foi um acidente forte com um ônibus, e aí gerou um outro chicote. Dessa vez eu perdi totalmente o movimento do braço e também perdi a força do braço direito. Fiquei internada quase 10 dias, e havia a recomendação, nessa vez, de se fazer uma cirurgia. Eu ainda, como tinha boa experiência da primeira vez, tentei, né, conversei com o neurocirurgião e queria tentar novamente a fisioterapia, tratamento convencional, não invasivo, que eu achava melhor. Mas foi bem mais difícil, porque eu estava sem o movimento mesmo do braço e sem força. Mas depois, novamente, com muitos meses de vários tratamentos na fisioterapia, voltou com um pouco mais de limitação que ele já tinha, mas voltei a usar o braço. Já quanto a traumas e medos, já dessa segunda vez eu acho que entrou mais no trauma, porque como foi um acidente de trânsito e eu vi o ônibus vindo na minha direção, na estrada, a visão daquilo me voltava toda hora. Então foram alguns anos, uns 2 anos que eu levei para ficar assim, por exemplo, ir como passageira numa estrada e tá tranquila, porque sempre no começo eu via um caminhão, eu ficava tensa, mais nervosa, mas assim, depois de uns 2 anos eu já levava mais de boa, assim, mais normalmente. Eu tenho uma cardiopatia, uma arritmia, me causa muito desconforto, mas poucas vezes me causa dor. Tenho algumas outras comorbidades também, às vezes um pouco de enxaqueca, mas nenhum trauma assim físico como eu te relatei, do primeiro acidente em casa e do segundo acidente na estrada. A fibromialgia em si, eu só vim a saber que eu tinha uns 8 anos depois do primeiro acidente de 2001, porque eu sentia muitas dores generalizadas, às vezes pontuais, mas em vários pontos, e achava que era só um resultado do acidente, de ter ficado um pouco acamada. Voltei a fazer alguns exercícios, mas não passava. Quando eu fui diagnosticada, eu não tinha tanta fadiga, mas com o passar do tempo, isso vem piorando. E realmente está muito debilitante agora. Em maio de 2020, eu estava relaxando na rede, não prestei atenção que o gancho estava mal colocado, caí da rede. Nessa queda eu tive uma fratura de pulso, não teve jeito, né? Fui pro pronto-socorro, fizeram lá todos os procedimentos necessários, o gesso e tudo mais. Porém, a dor era uma coisa assim, não dá para descrever. Era uma dor alucinante que eu sentia. Antes da primeira lesão, em 98, eu perdi minha filha, com 2 anos e meio. Então, realmente, foi um trauma que aí foram mais de uma década para conseguir começar a lidar bem com isso. Outra coisa que eu reparei logo que eu tirei o gesso foi a sensibilidade da minha pele estava assim extremamente alterada. Doía, parece um exagero, mas não é. Quem tem sabe. Doía com vento. Ele disse que era normal, que fazia parte da síndrome, mas que isso com o tempo ia melhorar. E para eu ter paciência, porque ia demorar alguns meses para que a minha mão se recuperasse, né? Que ela estava num momento
os dedos não dobravam e o pulso também. Hoje os sintomas, tanto da fibromialgia quanto da síndrome de dor, elas afetam quase 100% a minha vida social. Então, juntando isso, a fadiga, a dor, querendo prevenir de ser tocada no braço, a gente acaba limitando um pouco as atividades sociais. Em casa, eu fui me adaptando para que eu pudesse fazer o mínimo de coisas na minha casa sem prejudicar ou machucar o braço. Mas eu sempre procuro voltar a ter a minha condição positiva e animada e fazer alguma coisa que eu goste e eu tento sair daquele sentimento. Hoje eu procuro não pensar num futuro no que diz respeito à música, ao piano. Porque assim, o piano, ele é o meu amigo mais antigo. Eu comecei com 7 anos. Então assim, é como se fosse a extensão na minha mão. Eu não quero chorar. Isso ainda não superei.